Boa noite, Bia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu sou o Adriano Gomes, eu sou gestor de Airbnb também, sou especialista em limpeza técnica, mais de 20 anos de experiência, prestando serviço para grandes hospitais, hospitais renomados de São Paulo, para grandes empresas. E hoje a minha empresa ela é focada em atender cuidados com estofados de alto valor agregado. Então, desde a higienização premium até a blindagem, que é um processo superior à impermeabilização, aquele que não deixa infiltrar líquidos, inclusive pastosos. Então, minha empresa hoje é focada nisso. E eu também faço a gestão de Airbnb. Eu tenho um apartamento de Airbnb e a gente faz a gestão dele também com bastante excelência e com nota 5 ainda. Nossa, muito bom saber. Então, quer dizer, então você já tem experiência dentro ali da plataforma e também como anfitrião. Exato. Foi um período de muito aprendizado para a gente, porque a gente fez várias unidades de pós-hospedagem, que é mais do que a limpeza. Depois a gente pode entender um pouquinho melhor Sim. nisso. É mais do que a limpeza, pós-hospedagem, é governança, é facilities. Tem uma série de detalhes envolvidos aí. E então a gente viu de diversas unidades, né? De diversos tamanhos, de diversos perfis, de diversas formas, né? Desde o mais organizadinho, o hóspede, até o mais bagunceiro, e quanto tempo gasta, gestão de enxoval. Então a gente acabou adquirindo essa experiência e foi muito boa até para a gente montar a nossa unidade. Então, de experiência, Bia, é o seguinte: primeira coisa é um atendimento ao cliente. Você tem que atender com excelência. Primeira coisa é um bom anúncio, que a gente tem percebido isso, né? Antes de chegar na limpeza, você tem que ter um bom anúncio, bem direcionado, palavras-chave, tem toda aquela coisa que o Fábio ensina muito bem. Uhum. Não adianta nada você fazer tudo isso e chega no apartamento, você não tem um bombonzinho, você não tem água, por exemplo. Aí a tendência é o quê? Não, o hóspede não ser recíproco. Então a gente entendeu que para agradando o hóspede, também com coisas que, falando financeiramente, não vai impactar tanto, mas que vai gerar uma experiência para o hóspede. Já é um ótimo caminho aí. E depois vem a questão da limpeza propriamente dita, com técnica, inclusive a gente replicou bastante a técnica de limpeza hospitalar, produtos da área hospitalar dentro da unidade Airbnb, muito profissionalizada, perfume específico para gerar uma sensação no hóspede, uma sensação boa, que é uma das dos principais atrativos para que ele faça uma boa avaliação. Você gera uma experiência para ele, essa é a ideia. Ou seja, a limpeza ela está muito além ela está muito além só de manter o ambiente organizado para receber. Ela também faz parte de uma experiência para ele estar voltando, né, e avaliando de forma positiva. O que a gente aprende, Bia, entregue algo mais. É o over the Uhum. middle. Você entrega um pouco mais do que aquilo que você foi contratado. Esse conceito é bastante difundido em várias áreas e dentro da Airbnb também não é diferente. Então você deixar um bombom ou deixar uma água, e aí a pessoa mandar uma mensagem para você falar assim: olha, eu estou fazendo check-out agora e eu preciso pagar a água. Quanto que é? Não, é cortesia. Poxa, sério, que legal. Aí a pessoa deixar o elogio lá, 5 estrelas, deixar, foi tudo. Você pode depois conferir lá no nosso link. Aí a pessoa fala: nossa, foi tudo ótimo, tudo limpo, estava cheiroso e ainda fomos recebidos com bombonzinhos. Quer dizer, você gera uma experiência, você faz além daquilo que você foi contratado. Você gera essa experiência, você ganha uma nota boa, você ganha visibilidade, a pessoa vai compartilhar teu link com outros e Inclusive, a você gente vai deixar o link do imóvel aqui na descrição do vídeo, justamente o pessoal ir lá, conferir, ter essa experiência também. Adriano, me conta um pouquinho dessa questão da organização. O que você vê que não pode faltar ali nessa parte no Airbnb em relação não só a organização do ambiente, mas a limpeza, ao cuidado ali na parte do quarto, que é principalmente onde a pessoa vai estar descansando, ali na cozinha. Como que a gente pensa nessa estrutura que você mesmo falou que muita coisa do hospitalar você conseguiu adaptar para dentro da realidade da hospedagem? O que não pode faltar, o que a gente percebeu nesse tempo que a gente tem trabalhado, a unidade Airbnb, seja casa, seja apartamento, ela tem que estar funcional. É um público, a gente entendeu que é diferente de um público de hotel. Então, a pessoa quer chegar, ela quer se sentir
Inclusive no prédio que a gente tem a unidade, alguns a gente deixou o apartamento com cara de casa. Legal. Então a gente deixou prático, colocou tudo que a gente entendeu que poderia ser cabível. Então, em termos de organização, tem que estar funcional. O que é funcional? Ter talher, ter micro-ondas, no nosso caso, a gente optou por não ter fogão, porque o fogão. Olha que interessante isso, né? Se você disponibiliza o fogão é uma pessoa e uma frigideira e óleo, a pessoa vai fazer fritura. No pós, quando a pessoa sair, vai ser muito mais difícil limpar, o óleo impregna, tem uma série de coisas. Então a gente optou por não deixar, para facilitar a limpeza. A gente deixou ele funcional, não colocou um monte de móveis, porque isso dá trabalho para limpar. Então, depois eu posso até mostrar para você, mas o espaço está bagunçado porque eu acabei de chegar e teve check-out hoje. Mas Aham. a gente não colocou um monte de armário, teto, porque é curto o período. No Uhum. nosso caso, se você tem um imóvel para um período maior, é outra conversa. Mas para ficar 5 dias, 4 dias, 3 dias, a gente foi essencialista, né? Tem até um livro que fala sobre isso, essencialismo. Então, a gente usou bastante esse conceito, deixou o espaço essencial para a pessoa ficar bem. Outra questão também, o enxoval, ele bem limpo, ele bem com aroma, não deixar fio de cabelo, isso faz parte da organização, porque às vezes você faz a limpeza, deixa organizado e ficou fio de cabelo. Quando o hóspede chega e fala, tem cabelo aqui, não foi limpo, tá tudo sujo. Uhum. A pessoa pode associar dessa forma. E você deixar ele organizado dessa forma, com essa sensação boa, quadros, você fazer uma harmonização de cores agradáveis, mas tem outros perfis. A gente coloca lá pink, laranja, amarelo, e tá tudo certo. Né? O teu perfil, o teu DNA ali também. Mas a gente percebeu muito, a gente focou mais em a funcionalidade, tons sóbrios, para a pessoa se sentir como se estivesse em casa mesmo. É muito profissional, né? Tipo, realmente você tá ali olhando com um horário extremamente técnico em toda a estrutura. Então, eu imagino que deve ter um horário certo para fazer check-in, o check-out, justamente para dar esse tempo da limpeza. Como é que você pensa nessa estrutura, dessa organização ali de cronograma, para não atrapalhar a próxima entrada? E o que é o pós-limpeza? Conta pra gente. Tem muitas histórias de pós-limpeza aí, tem coisas legais aí. Mas no pós-limpeza, se você pensar isso num escalonado, ou se você tem o seu imóvel, eu diria, primeira coisa, você tem um POP, um procedimento operacional padrão. Por onde você começa, o passo a passo do que vai ser realizado ali. Nós temos a prática de ter o check-in às 15 e o check-out às 11. Então, a pessoa deixa a unidade às 11 horas da manhã e a outra pessoa entra às 15 horas. Nós temos aí, eu estou falando do bairro de Paraíso, em São Paulo, que é muito próximo à Avenida Paulista. Sim. Então, você tem uma lacuna para limpeza de 4 horas. Porém, muita gente que quer fazer, vai lá fazer o check-in às 15 quer antecipar. Então, a gente consegue antecipar muito apertadamente, traz isso para as 13 horas. Então, teoricamente, você tem de 2 a 4 horas para fazer a limpeza. E é correria, porque eu sou bastante exigente com o pessoal que vem aqui, né? Mas exigente sempre no bom sentido. A pessoa, quem tem vindo trabalhar com a gente, tem aprendido muito. Porque às vezes trabalha com a gente, tem outros administradores também com quem elas trabalham. Então elas aprendem muito. Vou te dar um exemplo. Nessas 2 horas ela tem que fazer toda a limpeza do enxoval. A gente deixa 3 jogos de enxovais, é outro assunto também, é importantíssimo, de cor cinza, porque o branco ele tende a aparecer mais a sujidade. Então ela, dentro desse tempo, ela faz o serviço, ó, eu vou te mostrar aqui em tempo real. Aqui, ó, aqui tem um saquinho de lixo, tá vendo? É que o hóspede deixou, não foi limpo ainda, ele nem usou o lixo. Tá disfarçado para dentro, para isso que esse lixo desse jeito. Então, a gente trabalha muito de forma sensorial, Bia, dentro das unidades Airbnb. Ela não se dá conta, mas ela
vai somando coisas assim como desorganização. Ah, que interessante. Entendeu? Se isso está disfarçado para dentro dele, que é o correto, aí a pessoa não vê o saquinho para fora, a borda do saquinho para fora, ela inconscientemente ela entra na mente dela e fala, nossa, tá muito organizado. Eu já reparei esse tipo de coisa. E não é isolado. Então, assim, teve uma hora que eu passei e vi de forma isolada. Só que depois que você vê toda a organização do ambiente, o banheiro limpo, a cama muito bem feita, tudo muito bem estruturado, você vê que faz parte do ambiente de fato. Então, isso realmente, igual você falou assim, é um detalhe que, somando todas as outras frentes da organização, acaba refletindo diretamente no profissionalismo. Isso é muito legal. Exato, exato. Então, agora o tempo é curto. Você tem que correr, porque tem limpeza de vidro, às vezes tem louça suja, é corrido e você tem que fazer com excelência. Uhum. Se um pede para estender 1 hora e o outro pede para antecipar 1 hora, ainda você consegue encaixar. Menos do que isso, eu não recomendo, Bia. E eu estou falando de um apartamento de 28 metros. Nossa. Imagina, dentro do público dos alunos do Fábio, tem mais de 1.000 alunos por aí, tem casa, tem chalé, tem casa de praia, tem uma série de coisas, então isso é impensado, né? Você fazer dessa forma. Unidade pequena, eu não recomendo menos de 2 horas. E olha que a gente já viu muito, eu faço em 1 hora, muita mão de obra, né? Gente de limpeza que já está acostumado, não, eu faço 1 hora. Faz, mas não fica bom. É essa mesma unidade que vai ter uma nota reduzida no quesito limpeza. Ian, a gente está chegando ao fim, você está entrando agora na sala com os mentorados, né? Realmente a galera está muito ansiosa para te receber. Eu queria que você, assim, para a gente encerrar, desse 3 dicas fundamentais pensando em organização, em governança no geral. Não só na parte de organização e limpeza, mas num todo, quando você está falando ali em receber muito bem o hóspede e cuidar desse ambiente. São 3 dicas. A primeira é você gerar uma experiência para o hóspede. É a primeira coisa. E eu estou falando de coisas simples. Uma delas, um bombom, um sonho de valsa, não custa R$ 1. Sei lá, vamos arredondar, R$ 1 custa uma água. Segunda dica, a limpeza ela é uma obrigação nossa. Deixar bem organizado e limpo é uma obrigação nossa. Mas você gerar uma outra sensação no teu hóspede, que é o aroma, a fragrância. Você tem uma fragrância, você escolhe uma fragrância, diferente do que se tem em mercado, e você sempre borrifa o produto ou deixa o difusor com aquele aroma, aquela fragrância, para gerar uma outra experiência para o teu hóspede. E a terceira, e não menos importante, é se você não fizer a tua pós-hospedagem, você treinar muito bem quem faça e deixar isso registrado por um POP. Dentro disso, a pessoa ela faz você ensina a pessoa a fazer um vídeo do antes e do depois. Se você não estiver ali para acompanhar, você consegue acompanhar pelo vídeo. Essas são, acredito, as 3 dicas aí que podem fazer total diferença.